Estamos de volta com Cidade Sustentável. Olá, de volta com Cidade Sustentável. Nesse segundo bloco, eu fiz uma afirmação no final do primeiro, Marília, que foi mais ou menos assim, né? E eu faço essa afirmação, na verdade, não é o que outro pensa, é um pensamento meu. E eu entendo que existe um limite intransponível entre cultura e ambiente, por exemplo. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em cultura, na cultura está presente sempre a mão do homem. Eu vejo como está sempre presente a mão do homem. Né? Que através do seu trabalho criativo e intencional, através da sua imaginação, o homem é capaz de efetuar transformações que acabam se convertendo em cultura. Por exemplo, uma obra que tem um valor arquitetônico. Tá? Ninguém dá importância, geralmente, a uma construção de pouco ou nenhum valor arquitetônico, mas as pessoas ficam extasiadas diante de uma grande obra, de um grande monumento. E muitas vezes nós acabamos só por nos preocupar em preservar, por exemplo, aquela obra que tem que é grandiosa, que tem uma beleza arquitetônica, mas muitas vezes uma obra mais simples, mas que tem um valor, por exemplo, histórico, também deve ser preservado. Então, essa questão de cultura, né, que a gente fala cultura, até mesmo nós confiamos ao administrador, seja ele municipal, estadual ou em nível federal, muitas coisas, sobretudo aquelas que têm muita pertinência com o meu bem-estar. Né? Eu sou morador da cidade, você é moradora da cidade. E eu não vejo muitas vezes a preocupação dos administradores públicos com a preservação da memória do povo, com a preservação dos seus valores culturais, enfim. Não sei se você concorda com o que eu estou dizendo. Eu concordo plenamente. É falta de sensibilidade. Essa sensibilidade só poderia ser desenvolvida a partir do momento em que as pessoas que tomam as decisões de caráter público e que afetam uma comunidade inteira, como é o caso dos nossos administradores de prefeituras e municípios, né? No Estado e a nação como um todo, quer dizer, o grande comandante, ou atualmente a grande comandante. Quanto que essas pessoas são realmente sensíveis? O que elas detêm da cultura brasileira que pudesse ser atendido na sua decisão? Então, o que nós percebemos? São escolhidos por talentos políticos ou carisma, essas pessoas assumem os seus cargos, mas quanto que eles estão preparados, de norte a sul do país, e tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades, pequenas comunidades, quanto que eles estão bem preparados para escolher bem os seus assessores. Porque é óbvio que um prefeito, um governador não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa de assessoria, ele precisa do secretariado do ministério. Quanto pior a composição disso, pior o atendimento. E muitas vezes a gente se depara com pessoas que foram escolhidas, eu nem digo pelo voto popular, mas pessoas que foram escolhidas para dar esse suporte, por exemplo, ao administrador público, né, elas não têm a compreensão daquilo que elas são responsáveis. Pois é. E isso acaba realmente tendo uma repercussão muito negativa para quem mora na cidade. Eu vou dar aqui um exemplo, né, do que eu já vivenciei na condição de promotor de justiça, e você deve ter acompanhado também alguns episódios. Mas, por exemplo, para se resolver o trânsito em Prudente, a solução mágica que se encontrou no passado foi então vamos diminuir ou simplesmente eliminar os canteiros centrais das vias públicas, como se isso fosse a solução para o problema. Né? Mas a pessoa que fez essa opção, eu vou afirmar, eu não sei se tinha conhecimento suficiente para ocupar essa posição que ocupava. Você está tocando num assunto que tem me incomodado profundamente nos últimos anos, que é o paradoxo.
De um lado você tem a indústria automobilística necessitando vender e com isso manter seus empregos e o lucro. Por outro lado, você tem uma malha viária urbana que é incompatível com esse recebimento. Essa questão, ela merece um dia só para a gente discutir isso. Merece. Porque exemplos não faltam, né? E isso realmente, a opção que se faz pela máquina, ao invés da opção que se faz pelo ser humano, infelizmente a opção sempre é a máquina e nunca é o ser humano. Em detrimento da cidade. Mas isso aí fica para uma próxima discussão, porque é um assunto bastante, ele é polêmico inclusive, e ele merece um programa só para a gente tratar disso, né? Então, no próximo bloco, nós continuamos com o nosso bate-papo. Até mais. Voltamos em instantes com Cidade Sustentável.